Fala, povo de Deus, turma memorável! Chegamos no dia 21 do nosso Clube de Leitura Compartilhada e o livro O que é uma Igreja Saudável. E nesse dia, o autor vai trazer, eu destaquei aqui, os breves conselhos de como achar uma igreja saudável. Como você encontra uma igreja saudável? O autor vai trazer alguns conselhos e eu vou compartilhar com você agora para que a gente possa meditar, orar, pedir direção, né? Primeiro ponto é justamente esse. Ore, peça direção. Encontre em Deus a resposta para uma igreja saudável. Segundo, encontre e peça apoio, peça conselho a um pastor piedoso, peça conselho a um pastor que tenha consciência do entendimento bíblico, do evangelho bíblico, da teologia bíblica. Peça conselho a esse pastor. Terceiro ponto, mantenha firme as suas prioridades. O autor aqui ele vai trazer algumas prioridades, claro que com base no que já foi conversado, para que a gente possa analisar. Eu preciso analisar se a igreja é ou não é saudável com base nas minhas convicções, nas minhas prioridades firmes. Ele vai dizer, por exemplo, uma prioridade. O evangelho tem de ser verdadeiro, tem que ser verdadeiramente afirmado, constantemente afirmado. Essa igreja precisa afirmar o genuíno evangelho. Tem que ser pregado com clareza. Tem que ser vivenciado com fidelidade. Algumas prioridades que precisam acontecer na minha vida e na igreja a qual eu estou buscando. Outra prioridade, diz o autor, o seguinte: a pregação tem de ser fiel às Escrituras, pessoalmente desafiadora e central à vida da congregação. Aquela história de interpretar e aplicar. Se a pregação não está sendo aplicada à vida da congregação, precisa rever alguns conceitos. Ele vai falar: você só crescerá em sua vida espiritual onde as Escrituras são tratadas como autoridade. Ele continua dizendo, olha, outra maneira de você perceber as suas prioridades é muito importante considerar como a igreja estabelece as diretrizes para o batismo, ser do Senhor e tornar-se membro. A disciplina, enfim, algumas disciplinas, algumas características da igreja em relação à ceia, ao batismo, à disciplina, à vinda de Cristo, à compreensão bíblica do evangelho. Aí ele fala também, você precisa compreender que você faz parte de um contexto, tá? Então, primeiro, ore. Segundo, peça conselho a um pastor piedoso. Terceiro, mantenha firme as suas prioridades, e nós vimos aí alguns pontos nas prioridades. Quarto, faça um diagnóstico de si mesmo utilizando estas perguntas. Eu preciso perguntar e responder essas perguntas. Dependendo da minha resposta, essa igreja é uma igreja interessante para que eu venha a me congregar. É uma igreja saudável. Por exemplo, eu gostaria de achar uma esposa que foi criada sob o ensino desta igreja? Segundo, que retrato de cristianismo os meus filhos verão nessa igreja? Terceiro, eu ficaria contente em convidar os não crentes a virem a essa igreja? Essa igreja recepciona bem os cristãos e os não cristãos? E quarto, esta é uma igreja que eu pastorearia, que eu lideraria, que eu serviria? São algumas perguntas. Se você responder de forma positiva, é um bom passo, é um bom começo. E quinto, para finalizar, considere a situação geográfica. Esse ponto ele vai dizer o seguinte, olha, existem algumas igrejas saudáveis, não só coisa ruim não, tem igreja boa e saudável. E um dos pontos que você deve também considerar, não é o principal, tá? O principal é se é bíblica, se tem teologia bíblica, se tem pregação bíblica, se o evangelho tem sido compreendido, ensinado e compreendido, mas a situação geográfica também pode interferir. Ou seja, é próximo da sua casa?
Quando você pensa em ir para a igreja, você já pensa, poxa, tem que atravessar a cidade inteira. Eu tenho que sair bem mais cedo para poder não me atrasar. Eu tenho que pegar trânsito. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E ele fala, se for possível, encontre uma igreja próxima a você, o mais próximo possível. Tá certo? Então, alguns bons conselhos. Ore, peça direção, orientação, conselho a um pastor piedoso. Mantenha firme as suas convicções. Faça algumas perguntas, traga um diagnóstico e considere a situação geográfica, tá bom? Chegamos aqui no dia 21 e vamos entrar agora para a parte 3 do nosso livro, tá certo? Marcas importantes de uma igreja saudável. Obrigado pela sua participação. Continua com a gente que estamos poucos dias para finalizar a nossa leitura compartilhada, o que é uma igreja saudável. Abraço forte, fica na paz de Cristo e seja memorável sempre. Tchau!